Olá, boa tarde, Darcy, boa tarde a todos. E nós vamos conversar agora com o deputado Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. Esteve em Cachoeira do Sul na sexta-feira e tem algumas emendas parlamentares, verbas que serão aplicadas aqui no município. Vamos falar também de assuntos de nível federal que certamente vão impactar o país na próxima semana. Tem julgamento das contas da presidente Dilma Rousseff, enfim, vetos em relação à reforma eleitoral e assuntos bem importantes para toda a nossa sociedade. Deputado, boa tarde, obrigado por atender o nosso convite mais uma vez. Boa tarde, Daniel. Alegria é toda minha de estar aqui contigo e com todos os telespectadores do NT Sul. E sempre que eu venho à Cachoeira, gosto de participar aqui do teu programa, que é uma oportunidade que a gente tem de conversar sobre os temas importantes aqui para a região e também os temas da política nacional. Nós, acompanhados do prefeito Neyron, acompanhamos um conjunto de obras importantes que estão em curso no município, todas elas apoiadas pelo governo federal e obras que eu me dediquei na articulação política destes recursos em Brasília. Talvez a mais emblemática, porque trata-se de um estádio muito querido para a comunidade de Cachoeira e de toda a região, porque gente que vem da região jogar aqui em Cachoeira, o estádio Joaquim Vidal, né, que nunca tinha passado nas últimas décadas por uma reforma. Nós estamos começando agora um processo de reforma e algo que impacta na região inteira é a questão da implantação do campus em Cachoeira do Sul da nossa Universidade Federal. Nós que hoje já temos em torno de 500 alunos. Este campus da Universidade Federal aqui em Cachoeira, ele vai ter uma vocação importantíssima na área de engenharias e nós até estamos passando por um problema pontual que rapidamente será superado, porque os recursos para este ano das obras que estavam em curso estão totalmente garantidos. O ajuste que estamos passando e que está sendo feito no Brasil, ele poderá diminuir o ritmo quanto ao início de novas obras ou, eventualmente, alongar um pouco a execução de obras que estão em curso. Mas, em nenhuma hipótese, como diz a presidenta sempre, vai paralisar alguma obra ou algum compromisso que o governo já assumiu no seu programa de expansão das universidades ou de outras áreas, né? Claro. Um outro exemplo é, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, que é um programa enorme, né, de habitação popular para diferentes níveis de renda, mas especialmente para famílias com renda de 0 a 3 salários mínimos. Ele é um programa que vai continuar. Ele vai diminuir um pouco o ritmo temporariamente, mas jamais paralisar, porque é um programa correto que deve ter continuidade. Da pauta local para a pauta nacional, especialmente no último ano, depois que Eduardo Cunha assumiu a presidência da Câmara dos Deputados, se tornou aí, podemos dizer que talvez o principal rival em relação aos programas do governo federal. Recentemente também algumas descobertas de possíveis contas que ele tivesse na Suíça e gerando aí uma série de estremecimentos no Congresso. O senhor é experiente no Congresso, liderou, né, a bancada do PT, líder governista. Como é que o senhor vê esse contexto hoje, especialmente no que diz respeito à presidência da Câmara dos Deputados? Nós estamos vivendo uma crise política no país. Eu sou deputado federal no meu 5º mandato, né? Eu nunca vivi uma crise como essa. E ela se dá, Daniel, na minha opinião, por 2 motivos essenciais. Primeiro, infelizmente, e aqui eu sempre destaco preliminarmente o meu respeito à opinião de todos os nossos telespectadores. Alguns votaram na presidenta Dilma, outros votaram no candidato Aécio, ou seja, esta maravilha que é na democracia nós podermos escolher os nossos governantes. Mas tem uma regra de ouro na democracia, que é aquela regra que diz que o governo deverá ser constituído dentro de um processo eleitoral pela decisão de maioria da população. E a presidenta recebeu 54 milhões de votos para governar o Brasil por mais 4 anos. O impeachment está lá na Constituição para definir e punir casos em que o governante cometa algum ato ilegal, algum ato de corrupção ou ato que mereça a cassação de um mandato popular concedido por voto da maioria. E nós, no Brasil, hoje estamos enfrentando um momento de investigações profundas sobre corrupção, que estão levando à punição de políticos de diversos partidos, inclusive e infelizmente
do meu, e eu quero ser claro com o nosso telespectador, alguém do PT que tenha cometido alguma ilegalidade e que transitado em julgado, feito o julgamento, a investigação, se comprovar a culpa, eu sou o primeiro a apoiar que seja punido exemplarmente. Na próxima semana tem a votação pelo Tribunal de Contas da União das contas do governo federal, do governo Dilma, as chamadas pedaladas fiscais, né, que são aquelas verbas, digamos, que o governo tinha que repassar e que foram fruto de empréstimo bancário que, teoricamente, não poderia acontecer com base na nossa Constituição. Isso, certamente, se de fato essas contas forem reprovadas, serviria de munição para, talvez, um processo. Como é que o senhor vê esse ponto específico das contas do governo federal? Isto que a oposição está chamando de pedalada fiscal, nada mais é do que, por exemplo, pagar o Bolsa Família. A Caixa Econômica Federal paga e o governo repõe este recurso 30 dias depois. Nós até podemos achar que isso seja errado. E se acharmos que isso está errado, o Tribunal de Contas pode determinar que o governo não faça mais isso. Mas este mesmo procedimento foi utilizado durante o governo Fernando Henrique Cardoso e não foi usado para reprovar contas ou para justificar a cassação de um mandato legítimo. Então, não se pode usar estes dois pesos e duas medidas. Porque alguém como eu sou deputado federal, no caso dele, ele tem foro privilegiado. Então, para que o nosso telespectador entenda, para que o Ministério Público denunciasse o presidente da Câmara ao Supremo Tribunal Federal, e ele hoje é um denunciado no Supremo Tribunal Federal, não foi julgado ainda, mas as evidências, né, de que aquela denúncia, eu li a denúncia inteira, ela é muito consistente, né? E agora, inclusive, nesta última semana, apareceram já os sinais da própria conta que ele tem na Suíça, né, com 5 milhões de dólares, que é parte daquilo que o Ministério Público colocou na denúncia que fez contra ele. Então, para denunciar ao Supremo Tribunal Federal um deputado federal, o Ministério Público tem que estar muito bem embasado. E ele fez uma investigação profunda e denunciou porque as evidências de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro sobre o deputado Eduardo Cunha são enormes. A minha avaliação, inclusive, é que ele tenderá a cair da presidência, porque ele sim cometeu crimes, né? Diferente do que ele tenta fazer contra a presidenta Dilma, que não cometeu nenhum crime, não é responsável por nenhuma das ilegalidades que estão sendo investigadas, seja na Operação Lava Jato, seja em outras operações. Aliás, eu digo o contrário. A presidenta Dilma, toda a vida dela é um exemplo de honestidade. Não há em toda a história da presidenta Dilma, muito menos no período em que ela é presidenta, algo que a desabone no sentido de qualquer ato de corrupção, de qualquer ilegalidade que tenha cometido. Bom, alguns superministérios, vamos dizer assim, são criados, ao passo que outros são extintos. Vários nomes sendo trocados também, exatamente por esse contexto da governabilidade, para se acomodar os partidos e os interesses, para que todos consigam dialogar de uma forma melhor. A presidenta fez esta reforma ministerial profunda, extinguiu diversos ministérios, cortou cargos em comissão e cortou despesas. Por quê? Porque se nós estamos pedindo para o povo brasileiro que faça um sacrifício neste momento em que precisamos fazer ajustes nas contas públicas, o governo também tem que cortar na própria carne e dar exemplo. Então eu apoio a decisão da presidenta, acho inclusive que algumas mudanças que ela fez pelo perfil dos ministros, né, tende a melhorar a governabilidade, como é o caso do ministro Jacques Wagner ter ido para a Casa Civil, e o ministro Mercadante, que é uma pessoa qualificada, volta ao Ministério da Educação, onde ele já esteve em governo anterior, e é um grande gestor público, vai fazer um grande trabalho ali. E tivemos que ceder a uma composição política maior. Então, as mudanças de ministérios, algumas para ampliar o tamanho do PMDB no ministério, elas procuram garantir uma maioria que dê estabilidade ao governo, e com esta estabilidade nós temos uma condição melhor de enfrentar o desafio de melhorar a economia brasileira. No dia 25 de setembro, os prefeitos, especialmente do Rio Grande do Sul, se mobilizaram pela chamada divisão do bolo, né? Os recursos que são repassados para municípios, a divisão de impostos que nós temos hoje no país. Quando é que o Brasil vai conseguir fazer a sua reforma tributária e, quem sabe, discutir um pouquinho melhor essa questão da distribuição dos impostos? Nós temos aqui muitas conquistas em Cachoeiro do Sul, mas muitas coisas
por fazer isto, os outros municípios que estão nos assistindo também têm esses desafios. Então, ele tem conversado comigo com frequência, como outros prefeitos com os quais eu tenho uma relação política de proximidade, de compromisso de trabalho em conjunto. Eu defendo a volta da CPMF. Eu entendo que, num momento onde há uma crise econômica global, onde o país não jogou dinheiro fora, como a oposição acusa, o Brasil fez investimentos e gastos ao longo dos últimos anos para ampliar a oferta de serviços públicos necessários. Sim. Ele ampliou universidades, ele construiu uma UPA, ele abriu em parceria com os municípios creches, como nós temos aqui em Cachoeira. Por que esta ação não é mais possível manter com a mesma intensidade? Porque está faltando dinheiro realmente, a arrecadação caiu. Por que eu defendo a volta da CPMF? Primeiro, porque ele é um imposto muito justo na sua forma de distribuir. Por exemplo, uma pessoa que ganha 10 mil reais, e a ampla maioria dos telespectadores que estão nos acompanhando não ganham 10 mil reais, mas quem ganha 10 mil reais vai contribuir com 38 reais. Quem ganhar até 3 mil, 4 mil, isso está sendo discutido, vai ter uma faixa de isenção. Então, aqueles que ganham menos não vão pagar nada. Os hospitais estão precisando de mais recursos. Então, é o que eu chamo de uma contribuição solidária, e com isto nós teríamos uma parte vindo para os municípios, uma parte para os estados e uma parte para o governo federal, para desafogar o financiamento da saúde, que é o mais premente de todos. E, na sequência, a minha expectativa é que o Brasil, feito este ajuste que está fazendo, ele retome crescimento econômico, aí a arrecadação começa a melhorar e se cria um novo ciclo virtuoso na economia brasileira. Perfeito. Deputado Henrique Fontana, deputado do PT do Rio Grande do Sul, conversando com a gente aqui no NT Sul. Deputado, muito obrigado pela sua presença com a gente no programa. Sucesso nas suas atividades. Eu é que agradeço o convite, agradeço a audiência de quem nos acompanhou em casa e sempre que possível gostamos muito de participar da programação com vocês. Perfeito, obrigado.